Graça e paz a todos, amém? Você está feliz porque está na casa do Senhor? Sempre. Esse é o meu sentimento. Muito e sempre feliz por estar na casa do Senhor. Porque é um prazer, é um privilégio, porque sabemos que a bênção do Senhor é derramada quando estamos reunidos, como em Atos. E nós não podemos esquecer que somos Atos 29. Amém? Atos 29, de casa em casa, e reunidos como igreja, buscando o Senhor, louvando ao Senhor juntos, orando, chorando uns pelos outros. Isso é Atos 29, que continua na nossa vida. Amém? O irmão pode ficar aí me ajudando? Amém? Na adoração. Eu gosto muito de estar ministrando com a adoração. Queria que você colocasse a mão no coração. Nós precisamos pedir a Deus, porque nada pode acontecer por nós mesmos e não deve acontecer, mas precisa acontecer por direção do Espírito Santo. A festa não só foi para esse final de semana, a festa continua. E a festa continua no nosso coração. Continuamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, ore comigo, você que está na sua casa. Coloque a mão no seu coração, junte com seus filhos, com toda a sua família, e comece a orar e agradecer a Deus. Porque essa é a palavra-chave que tem que reinar a nossa vida, gratidão. Amém? Ore comigo, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas, Pai, em gratidão, Pai, total ao Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada palavra, por cada momento, por cada situação que o Senhor fez com que a sua igreja saísse vitoriosa durante esses 15 anos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre trouxe desse altar palavras de vida eterna. O Senhor sempre trouxe desse altar salvação e vida para aquele que escuta, para aquele que ouve, para aquele que está em casa, para aquele que está presente. Porque quem faz a obra é o Senhor e o seu Espírito Santo. E nós queremos nos esvaziar nesse momento, para que a glória que apareça seja do Senhor, para que o nome que brilhe nesse lugar seja sempre o nome do Senhor, para que a pessoa que tem todo o poder para transformar a minha vida e a sua vida, seja sempre o nome de Jesus. Aleluia! Por isso toma, Pai, essa noite e tudo que o Senhor quer fazer, que não haja cansaço, resistência, que não haja, Pai, grilhões, que não haja nada que venha roubar a poderosa e gloriosa semente da sua palavra. Em nome de Jesus, a Ti seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração. E que todos que creem nisso digam amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Aí na sua casa, aplauda o Senhor também. Ensine os seus filhos a levantar as suas mãos, a celebrar ao Senhor em todo o tempo, amém? Para isso que fomos criados, chamados, restaurados. O Senhor criou todo esse ambiente de festa, de conferência. Por quê? Porque Ele quer fortalecer e edificar a sua igreja. Ele não quer que venhamos estar vivendo o evangelho adormecido, mas Ele quer que nós venhamos viver Atos 29. Isso não saiu da minha mente, porque nós temos que viver verdadeiramente Atos 29. Foi para isso que eu e você fomos salvos, para viver Atos 29, para ter mudança de história, para ter mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você já abra aí Isaías 54, de 2 a 4. Isaías 54, de 2 a 4. Eu já estou com aqui a minha aberta. Eu não vou ler todo o texto, mas eu queria que você lesse Isaías 54, todo em casa. Amém? Quem vai fazer isso? Porque a pastora está te ensinando, te conduzindo a ir mais profundo um pouco do que nós vamos falar nessa noite. Você crê que o Espírito Santo continua falando quando você volta para casa? Sim ou não? Yes, o Senhor continua falando. Então eu queria que você lesse, antes de dormir hoje, todo o livro de Isaías 54. Todo o capítulo, amém? Isaías 54, ele fala sobre a futura glória de Sião, sobre a mulher estéril que nunca teve filhos.
e que ela vai irromper em canto de alegria, em trabalho de parto. Ela não é uma mulher abandonada, mas eu não quero me deter nessa parte. Eu quero me deter nessa parte que falou muito ao meu coração durante todos esses dias, que está em Isaías 54:2, onde ele diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas e firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Aleluia. Nós ouvimos um pouco sobre essa palavra durante esses dias e eu fiquei, Espírito Santo, mas eu vou falar de novo sobre Isaías 54. Porque a gente tem que falar o que está cheio o coração, amém? E o Espírito Santo nesses dias, porque nós temos que ter palavras de Deus, irmãos. A nossa vida diária com o Senhor precisa ser regida não por palavras de profetas, mas por palavras de Deus. Palavras que venham do coração do Pai para nós, amém? Nós temos que entender isso, e essa foi a palavra que Deus me deu e colocou no meu coração durante todos esses dias de festa, de gratidão e celebração. Porque nós não agradecemos, nós não exaltamos o nosso nome, mas exaltamos o nome que está acima de todo nome. Ele é o dono desta casa, Ele é o Senhor desta casa. O trono dele tem que estar estabelecido nesta casa, hoje e sempre. E ele precisa também estar estabelecido no seu coração, aí onde você está em casa. Então Deus falou muito ao meu coração com essa palavra, porque essa palavra está condicionada a uma promessa e ela está condicionada a uma ordem, né? Nós podemos ver que Deus está falando com Isaías, o profeta Isaías, o grande homem de Deus, um homem sensível à sua voz, que sabia ouvir a voz do Espírito de Deus, que não tinha medo de falar àquele povo incrédulo sobre as maravilhas do Senhor, um homem impetuoso, um homem dirigido pela presença de Deus. Então ele era um homem que sabia ouvir o Senhor, e quando ele ouviu essa promessa, ele sabia muito bem que junto com essa promessa havia uma ordem, e a ordem é essa: alargue a sua tenda, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Deus usou cinco verbos nesse texto. Eu vou falar lá na frente sobre esses 5 verbos, muito importantes para a nossa vida. Amém? Amém, igreja? Você está aqui? Você está ligado com o Espírito Santo de Deus? Então, se você está ligado, você vai receber. Agora, não deixe nada nem ninguém roubar a boa semente da palavra de Deus aí na sua casa, na sua vida, porque Deus quer edificar o seu corpo, o corpo de Cristo, para que esta promessa se cumpra. E ela vai se cumprir através da igreja viva e relevante nos dias de hoje. Aleluia! A ordem dada pelo Senhor através do profeta Isaías é: alarga o espaço da sua tenda, da tenda. A tenda nas Escrituras é o lugar do encontro com Deus, porque toda vez que Deus queria falar com o povo no Velho Testamento, era naquela tenda, era naquele lugar de encontro, era naquele lugar separado que somente um homem tinha acesso para entrar. O sacerdote tinha acesso para entrar ali e falar com Deus. Hoje, nós temos acesso à presença do Senhor toda hora, todo segundo, a todo instante. Aleluia! Nós não precisamos mais de uma tenda externa, porque o Espírito Santo está em nós, está em mim, está em você. Aleluia! Você pode se alegrar com isso. Você pode celebrar essa verdade. Glória a Deus. E esse lugar de encontro era um lugar que era encontrado do lado de fora do acampamento. Você pode ler isso em Êxodo 33 e ali por diante. O livro de Êxodo começa mostrando Moisés vendo a glória de Deus através da sarça ardente. Lá em Êxodo 3, de 1 a 5 mais ou menos, ele começa a ver a glória de Deus. Moisés, um homem que foi chamado por Deus, enfrentou tudo,
e todos, para cumprir e obedecer o chamado do Senhor. E aquele homem, ele viu a glória de Deus pela primeira vez, quando ela estava na sarça ardente. Olha, aquela glória estava fora, mas ele foi atraído a essa glória, porque Deus queria que ele fosse aquele que ia revelar a glória de Deus àquele povo, que andava em trevas, que andava longe, em pecado, longe da presença de Deus. E depois, com o passar, nós vemos que Moisés termina onde a glória de Deus enche todo o templo. Lembram? Lembra do tabernáculo? Ele começou vendo a glória de Deus numa sarça. E daqui a pouco ele foi um instrumento de Deus, para que a glória de Deus enchesse todo o tabernáculo, toda a tenda do encontro. Você está entendendo isso? Você está conseguindo entender isso, queridos? Não deixe que esteja fora. Esteja dentro de você, queimando e ardendo como a sarça ardente. Que a presença de Deus esteja queimando dentro de você, como a sarça ardente que estava ali fora. Porque Deus quer manifestar a sua glória, a sua Shekinah no meio do seu povo. E isso não é para o Velho Testamento. Isso se manifestou de uma forma no Velho Testamento. Mas hoje Jesus veio, trouxe o seu Espírito Santo, vive e reina entre nós, para que essa glória seja manifesta na minha vida e na sua vida a todo momento. É lá no seu trabalho, é lá na faculdade, é lá no seu lugar mais secreto, é no lugar que você nem imagina. É dentro do ônibus, é em qualquer lugar. Saiba que Deus está vendo você agora. Deus está sondando seu coração agora, porque Ele é vivo e real. Aleluia! Quem se alegra com Deus vivo? Aleluia! Glória a Deus, eu me alegro, porque o nosso Deus é vivo e real. Ele não está mais no tabernáculo. Ele não está mais numa sarça ardente. Ele agora está em nós, através do seu Espírito Santo. E quem somos nós para menosprezar essa presença tão linda e poderosa e transformadora? Quem somos nós? A presença da glória de Deus era uma necessidade no meio dos israelitas. E a presença do Espírito Santo é uma necessidade nas nossas vidas. É uma necessidade nessa sociedade. A presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida faz diferença nessa sociedade. Faz diferença nesse mundo. Sempre que Moisés ia até lá, o povo ficava ali do lado de fora. Eu volto a dizer, ninguém tinha acesso. Irmãos, vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é carregar a presença de Deus todos os dias? Do que ser um Cristo para tantas pessoas? Aleluia! Nós temos que nos despertar para tão grande poder que existe dentro de cada um de nós. Não brinque com o Evangelho. Não brinque. Porque os dias são maus. E os campos estão bem brancos. E só você e eu, cheios dessa glória, vamos conseguir levar pessoas para a presença do Senhor. Amém? Somente cheios dessa glória, desse Espírito Santo vivo, que nós vamos levar pessoas à presença do Senhor. Você entende isso? Mas você entende mesmo? Porque nós não podemos ser apenas um corpo presente. Nós temos que ser uma mente que tem sede e fome da presença do Senhor. Principalmente nesses dias. E eu quero falar esses cinco verbos. Nesse versículo de Isaías 54, 2, ele diz, os 5 verbos: ampliar, estender, impedir, alongar e firmar. 5 verbos importantes que me saltaram ao coração. Ampliar a tenda, ampliar a visão, irmãos.
Ampliar a visão do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e bebida só, mas é alegria, paz no Espírito Santo. O reino de Deus é muito além do que os nossos olhos podem ver, do que as emoções podem sentir. Ampliar a nossa visão, ampliar a nossa visão de reino. Estender a mão para o aflito, estender a mão para o órfão, estender a mão para aquele que precisa, estender a mão para a sua família. Estender a mão para aquele que você nem conhece, mas o Espírito Santo pode dizer, estenda a mão para ele. Você está entendendo isso? Eu sei que você já passou por essa experiência, mas Deus quer que a igreja passe mais experiências como essa. Deus quer que eu e você venhamos passar mais experiências como essa, de estender a mão sem olhar a quem. Eu vou abençoar aquele porque aquele vai me abençoar. Não, abençoe aquele que o Espírito Santo colocar no seu coração. Seja ele rico ou pobre, porque a gente tem a mania de achar que é só o pobre, aquele que não tem condições, que precisa. Irmãos, tem muitas pessoas com muitos recursos e que estão sedentas de Deus. Pessoas ricas que estão sedentas de Deus. E nós, às vezes, não estendemos a mão para essas pessoas, porque achamos que elas não precisam. Todos precisam da glória e do conhecimento de quem Jesus é. Aleluia. Estenda a mão. Impedir, outro verbo. Não impeça a obra do Espírito Santo. Não impeça a obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Não impeça a obra do Espírito Santo diante daqueles que estão junto de você. Não impeça. Às vezes você quer fazer algo, o Espírito Santo pede para você fazer, e aí em vez de você obedecer ao Espírito Santo, você vai, fala com pessoas que não estão na mesma visão que você, e aí, ou então vê uma pessoa fazendo algo que o Espírito Santo a conduziu que fizesse, para a glória de Deus. E aí você começa a dizer, não, que isso, não vai fazer isso não. Você começa a impedir que outros façam. Irmãos, nós não temos que impedir que outros façam aquilo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Não podemos impedir. Não vamos impedir outros de fazer. Não vamos criticar outros que fazem. Vamos fazer nós também. Vamos fazer nós também. Alongar. Vamos alongar a tenda. Vamos para a direita, para a esquerda, para todos os lados, para frente, para trás. Não, isso quer dizer que não há limites para Deus. A palavra de Deus não tem limite. Quem põe limite nela somos nós. Nós é que limitamos o agir de Deus. A gente que coloca territórios para que ela aconteça. Não! A palavra de Deus é poderosa para destruir qualquer território. Aleluia! A palavra de Deus é gloriosa para ir além de fronteiras, de países, de situações. Pare de olhar para o mundo e ver um mundo tão caótico e dizer assim, não tem jeito. Tem jeito sim, porque o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus ao Senhor, porque o nosso Redentor vive. E por fim ele se levantará. Então não há limites para que venhamos alongar, expandir o poder da sua palavra, o poder do nosso testemunho. É isso que é Atos 29. É isso que Deus tem falado ao meu coração durante todos esses dias. Nós não podemos continuar. Agora é uma nova fase. Uma chave fez assim, ó. Amém? É uma chave virada agora, ó. É outra fase. É a fase de crescimento. É a fase de investimento. É fase de ampliar. É fase de ir dentro. É fase de não se limitar. Aleluia! Essa passagem fala da necessidade, como eu disse, de ampliarmos, de termos um crescimento, de um grande preparo para a colheita, como o pastor Michel pregou aqui, e aquilo falou muito ao meu coração, porque essa palavra já estava aqui. E para que isso tudo aconteça, primeiro eu e você precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, você precisa saber a sua identidade, a sua verdadeira identidade no Pai, em quem Ele é.
às vezes nós começamos a nos sentir tão pequeninos, tão incrédulos às vezes, tão problemáticos às vezes, tão, sabe, a gente começa a ficar se comparando com outros, a gente começa a ficar se comparando com outras pessoas, a gente quer olhar para as mídias sociais e quer ter o espelho daquelas pessoas. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro, mas quem eu imito é Jesus, e procuro me imitar, sempre. Mas eu não posso me espelhar em homens. Mas homens são chamados por Deus para influenciar vidas através da glória de Jesus dentro deles. Deu para entender? Amém? Então, nós fomos chamados para influenciar positivamente, gloriosamente, não é nem positivamente só. Porque tem muita gente que faz isso e nem entregou sua vida para Jesus ainda, mas influencia positivamente. Nós precisamos influenciar gloriosamente, cheios da misericórdia do Senhor, cheios da graça do Senhor. O tempo da chave é essa, é graça, é misericórdia, é unção, é alegria do Espírito, é vida de Deus, é presença de Deus. Essas são as chaves que o Espírito Santo está virando aí, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está fazendo. Esses dias de festa foram dias maravilhosos, mas a presença dele continua. A Shekinah dele continua. Os planos, os propósitos dele continuam, amém? Então, nós precisamos entender que vencedor, anota essa frase aí, não é aquele que está isento de problemas. Amém? Vencedor não é aquele que está isento de problemas, é aquele que vence e resolve os problemas. A gente tem mania de achar que o vencedor, eu sou vencedor em tudo. Irmãos, você pode ser vencedor em pequenas coisas. A gente só quer achar que é vencedor em grandes desafios. Em pequenos desafios você é um vencedor todos os dias. Resolva os conflitos. Resolva os conflitos. Vença internamente. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Quando sabemos quem somos em Cristo Jesus, vencemos esses problemas internos que sofremos. Todos nós passamos por crises internas, irmãos. E precisa passar mesmo. Porque a carne tem que confrontar com o Espírito. E quando a carne se confronta com o Espírito, tem que mexer aqui dentro. Sim ou não? Vai ficar do mesmo jeito? Não pode. O que é velho tem que sair, o novo tem que chegar. E quem é que vai fazer isso? É eu que vou aí fazer, o Espírito Santo que vai descer e fazer? Não! É você que vai abrir o coração e vai se humilhar para Ele e dizer: eu quero viver os seus processos. Eu quero crescer em graça. Eu quero conhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia! As pressões da vida não podem nos paralisar. Não podem, e eu digo para você, elas continuarão acontecendo. Não estamos isentos das pressões, mas elas nos fazem ter ombros mais fortes, elas nos fazem avançar na fé, elas nos fazem olhar além do que os nossos olhos podem pensar ou imaginar. É para isso que somos desafiados na vida, numa vida cheia de pressões, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos nos manter firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Quem quer se manter firme e inabalável até a volta do Senhor? Então eu te digo que nós passaremos por muitas pressões, mas em todas elas seremos mais que vitoriosos. Porque a nossa força, ela não vai poder fazer nada, mas a força daquele que nós confiamos pode fazer todas as coisas. Eu creio nessa verdade. Outra coisa, ouça a voz de Deus. Se você quer ampliar, estender, cumprir o que Deus está mandando, o Ministério Pão da Vida Curitiba, agora nessa nova fase, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, irmãos. A gente escuta a voz de tantas pessoas, mas não para ouvir a voz de Deus. A gente toma decisão, a gente faz negócios, a gente compra, a gente vende, mas a gente não pergunta para Deus, a gente não pede direção para Ele. A gente tem que pedir a direção para Ele, para ouvir a voz dEle. Jeremias 33, diz assim, 33:3,
Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele diz, clame a mim, porque quando clamamos a Ele de todo o coração, irmãos, Ele fala. A gente só quer chegar na presença de Deus, ou reclamando, ou é falando. Deus quer que a gente pare e ouça. Chegou o momento de ouvir um pouco mais o que Deus está nos direcionando, o que Deus está direcionando na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Pare um pouco e ouça Deus. Entre no quarto de guerra. Entre lá na tenda do seu encontro. Cada um chama de um jeito, né? Entre lá no seu lugar secreto. Entre lá no lugar que você tem prazer de estar, que é na presença do Senhor. E ouça a voz do Senhor. Irmãos, temos que ouvir a voz do Senhor. Estamos tomando decisões, estamos fazendo coisas e não estamos ouvindo. Como vamos alargar? Como vamos expandir? Como vamos cumprir o chamado de Deus se não queremos ouvir a voz do Espírito Santo? Nós precisamos ouvir. Muitas vezes já silenciamos tantas coisas no nosso coração vindas da parte do Senhor, por medo. Porque a gente se sente pequeno. Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus, a gente obedece. Porque aquele que ouve, ele é obediente. Ouviram? Aquele que fala com Deus todos os dias, aquele que ouve o Espírito do Senhor, ele sabe obedecer. Porque Deus fala e a gente obedece. Aleluia. E isso é para quê? Para que a gente seja mudado, irmãos. Para que a gente seja transformado. A gente não pode estar num lugar somente por estar reunindo. É maravilhoso conversar. É maravilhoso ter comunhão. Isso faz parte da coinonia. Isso faz parte de Atos 29. Mas nós temos que ir além de tudo isso. O Senhor está chamando a MPV Curitiba para ir além. Além desse tempo. Para ampliar essa tenda. Para ir mais longe. Terceira parte que nós precisamos. Terceiro ponto. Esteja no centro da vontade do Senhor. Oração e palavra. Porque a oração e palavra revelam a vontade de Deus. Oração e palavra revelam a vontade de Deus. Jesus disse assim em Lucas 22. Pai, se queres... Olha o que Jesus disse, hein? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quem falou isso? Quem? Quem, igreja? Pode ser mais forte? Não tenha medo de falar esse nome. Jesus. Esse nome é poderoso. Jesus disse para o Pai que não fosse feita a vontade dEle. E nós, o que estamos dizendo para o Pai? Será que a gente só chega diante do Pai com uma lista enorme de reclamações, de choro, de tristeza? Não, querido, Ele está vendo o nosso choro, Ele está vendo a nossa tristeza, e por fim Ele se levantará em nosso favor, eu tenho certeza disso. Mas Ele está querendo que hoje, MPV Curitiba, nós venhamos, Igreja do Senhor, ouvir e viver o centro da vontade de Deus. É para isso que fomos chamados, é para isso que fomos salvos, para ser e ver e ouvir e vivermos o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente ganhe a nossa família. Tem gente que fica anos e anos dentro da igreja e não ganha a sua família. Por quê? Porque não está vivendo esse evangelho. Se acomodou com algumas coisas e perdeu o foco. Irmãos, o nosso foco é salvação de vidas. Um dia alguém pregou de Jesus para mim. E eu sou agora um emissário para falar de Jesus para alguém. E será que nós temos feito isso? Será que realmente nós temos aberto a nossa boca para ser o emissário do Senhor Jesus? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. O que o diabo está fazendo hoje é triste. É triste. E mais triste ainda é o que o povo de Deus está permitindo que ele faça.
É triste, é mais triste ainda. Sabe por quê? Porque não conhecemos o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Não ouvimos, não buscamos, não obedecemos. Mas o Senhor está virando essa chave. Nessa pandemia, eu tive, junto com algumas pessoas, eu tenho certeza, muitas experiências de Deus em oração que já tinha muito tempo que eu não tinha. Eu não estou falando para vocês de uma coisa que eu não vivo, irmãos. Eu já tive muito tempo que eu não tinha experiências que eu vivi nessa pandemia. E você acha que Deus virou essa chave à toa? Não. Tem propósito. Tem permissão dele e tem centro da vontade dele para isso. Tem propósito. Tem propósito. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos ouvir mais assim, ó. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo. Senhor, o que o Senhor quer para minha casa? Irmãos, nós temos que voltar a fazer cultos domésticos na nossa casa. A coisa está feia? Vamos orar, vamos reunir, vamos começar a orar lá dentro da nossa casa. Vamos começar a invocar o nome de Jesus dentro da nossa casa. Coloca um filho para cantar um louvor, coloca outro filho para ler a palavra. Irmãos, vamos invocar a presença de Deus. Se a pressão está forte, mais forte tem que ser a Shekinah e a glória do Senhor na nossa casa. Você crê assim? Eu creio assim. Esse é o evangelho que eu prego. Esse é o evangelho que eu vivo. Porque na minha casa, quando a coisa está feia, meu Deus do céu, as paredes estremecem. E o inferno muito mais. Não é verdade? Porque a nossa arma de guerra é o quê? Oração, louvor, adoração, união. Então, irmãos, nós temos que voltar às práticas de pregarmos o evangelho. Eu sou de uma época, que não é muito tempo, que eu sou jovem, que a gente pregava o evangelho uma vez por semana na casa dos irmãos. A gente tinha culto doméstico na casa dos irmãos, evangelístico. E um grupo muito pequeno, sempre foi pequeno as pessoas que querem fazer essa obra. Mas eles estavam lá, perseverantes. E muitas pessoas foram alcançadas, porque pessoas se dispuseram a ir em casas num sábado pregar para pessoas que elas nem conheciam. Aleluia! Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Nós temos que nos dispor a fazer pequenas coisas, pequenos gestos. Mas a gente tem que esticar, alargar, alongar. Sabe? Por quê? Porque as pessoas estão sedentas, irmãos. Amigos, parentes, eles podem não vir à igreja, mas se você fizer um culto na sua casa de ações de graça, que era assim que nós fazíamos, e só falasse daquele que vive e reina, só pregasse aquele que vive e reina, eu tenho certeza que a sua família já estaria aqui no reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Atos 29. O povo vivia de casa em casa, batendo papo, conversando? Não. Eles tinham comunhão, mas eles faziam muito mais do que isso, porque eles estavam preocupados com vidas saradas, transformadas. Por isso que nós estamos aqui, passando pelo YouTube. Não é para exaltar o nome do Pão da Vida, não. É para exaltar o Jesus vivo, que é poderoso para alcançar, usar esse instrumento como alcance de salvação. É isso que eu creio, é isso que nós cremos. Não é o nosso nome, não é o título da igreja, é Jesus Cristo. É Ele que quer visitar o seu lar e que quer trazer mudança de história. Irmãos, não mudou a sua história? E por que a gente não quer que mude a história de outras pessoas? Porque se para aqui e não flui, está errado. Se parou aqui, com a grande salvação, eu estava no lamaçal. Irmãos, eu era espírita. Eu vivia uma vida totalmente promíscua, eu não nasci no evangelho. Eu fui alcançada por ele. Você acha que agora eu não vou valorizar tão grande salvação? Aleluia, nós temos que valorizar tão grande salvação. Porque o preço foi pouco? Sim ou não? O preço foi altíssimo. Foi preço de sangue, preço de entrega, de renúncia, de Deus dar o seu próprio filho. Será que nós faríamos isso pelo nosso filho? Então, não pode parar aqui, irmãos, tem que continuar. Você que ganhava almas, volte a ganhar almas.
Eu te libero essa noite para ganhar muitas almas, para receber estratégias de Deus, para ganhar almas, para trazer o pão, mas também trazer o pão da vida, para ser usado com sinais, prodígios e maravilhas, para orar pelos doentes, para ter uma experiência. Irmãos, quando eu me converti, eu queria libertar um demônio, tá? Porque naquela época era assim, a gente se convertia, queria viver isso aí, sobrenatural. E aí eu comecei a clamar, até que um dia eu tive essa experiência. Não saí correndo, não. Só errei que botei a mão. Mas Deus foi tão misericordioso que foi embora. Saiu na mesma hora, mas eu, em vez de dar uma ordem ali, falando, repreendendo, né, falando na autoridade, botei a mão na pessoa. Mas Deus é tão bom, né, que Ele não vê, né? Ele vê o coração da gente e a pessoa foi liberta. Para a glória de Deus, está firme até hoje em Jesus. Vocês estão entendendo? Deus quer usar quem? Atos 29, vocês, igreja, pão da vida, reino de Deus. Nós precisamos entender que se Deus tem nos dado talentos, dons, tantas coisas o Senhor tem nos dado, não é para enterrar, não é para colocar num buraco, não é para se esconder e dizer, ai, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão sofredor. Não, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos livres em Deus. E essa liberdade precisa ser demonstrada na nossa vida, na nossa casa, naquilo que fazemos, naquilo que tocamos. Amém? Você consegue entender que o reino de Deus traz mudanças. O reino de Deus traz transformações. E isso não começa somente na minha vida, isso começa na minha vida, na vida do filho, na vida do outro, do que trabalha. E daqui a pouco a gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para o Senhor Jesus e que estão correndo para Ele. É para isso que você foi salvo. É para isso que eu fui salva, lavada e remida por um sangue tão precioso. E para terminar, a palavra diz em Isaías 54, 17, que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Direito e justiça. Isso é uma obra de Deus que Ele quer derramar no nosso coração. Somos justificados por Deus. Irmãos, lindas promessas, irmãos. Quando a gente vira a chave, você acha que o inimigo não vai se opor? Quando foram restaurar os muros, quando Neemias foi restaurar os muros, quem se opõe? O inimigo se opõe sempre. Ele sempre vai se opor, irmãos. Mas a justiça de Deus está na nossa frente. Mas o que é justo está na nossa frente. O nosso advogado é justo e fiel. O nosso juiz é justo e fiel. Não fique preocupado com o que as pessoas falam, com o que as pessoas comentam. Não fique preocupado. Se você está fazendo algo para Deus e não está recebendo o galardão, está recebendo o tapinha nas costas, faça para o Senhor e dê frutos para a glória de Deus. É para isso que fomos chamados. Justiça. Aí você começa a fazer. Quantas pessoas começam a tocar nas coisas de Deus e param, e largam, e desistem? Irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus e começar a olhar para trás, como a mulher de Ló. A gente tem que olhar para frente. Nós não podemos olhar como a mulher de Ló, ficar ali paralisado. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que confiar que Deus é a nossa justiça. Muitas calúnias, muitos levantes, muitas mentiras, muitas defamações. Isso aconteceu com todos aqueles avivalistas que vocês ouviram aqui nesses dias. Isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu nos evangelhos. E isso vai acontecer comigo e com você. Sabe por quê? Porque uma árvore que está dando fruto, as pessoas jogam o quê? Pedras. Porque ela está cheia de fruto. Amém? Então você não tem que se preocupar com isso, nem ficar com raiva, nem guardar mágoa. Você tem que deixar Deus, ser a sua justiça. E não fazer orações. Meu Deus, que Deus se levanta. Não, essas orações Deus não recebe.
A justiça de Deus é completamente diferente da nossa. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus em nenhuma situação. Descansa. Deus vai ser o seu juiz nessa causa. Deus vai ser o seu juiz nessa causa. Aleluia, confie nele. Apesar de todas essas coisas, nós precisamos entender, em Hebreus 5:12 diz: apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estás precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Quem está falando isso é Hebreus. Voltastes a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. O Espírito Santo está falando para a igreja. Agora não é tempo mais de ficar no leite. Nós estamos recebendo alimento sólido para avançar, irmãos, para saciar a fome de muitos, para saciar a sede de muitas pessoas. Aleluia! É para isso que o Senhor está levantando esse exército. Esse exército em Curitiba, esse exército no Brasil inteiro. Querida MPV Curitiba, querido povo de Deus que está me ouvindo agora em casa. Chegou a hora de atrairmos as pessoas para Cristo. Chegou a hora. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Chegou a hora de atrairmos as pessoas para Cristo. Chegou a hora de termos conversões. Chegou a hora de termos batismos nas águas. Eu fiquei tão feliz de ver uma igreja semana retrasada, que todo mês, uma grande igreja, claro, mas ela não parou. Ela está batizando mais de 5.000 pessoas. E eu falei, meu Deus. Mas sabe por quê? Porque aquela igreja, toda a igreja, não para. Não para de evangelizar, não para de fazer culto no lar, não para de ir nas casas, não para de orar, não para de interceder. A igreja está em movimento. Então, os frutos começam a vir. Entenderam? Então, quando estamos em movimento, em sintonia com a vontade de Deus, os frutos começam a vir. E eu fiquei feliz de ver aquilo. Eu falei, meu Deus, esse reino é lindo, é tremendo. Porque eu não me alegro só com a minha igreja, não. Eu me alegro com o reino de Deus. Eu me alegro com a sua vitória. Eu me alegro com o crescimento do corpo de Cristo. Eu me alegro com o crescimento da igreja, em todos os sentidos. Corpo, alma e espírito. É hora de crescermos e darmos frutos, irmãos. É hora de deixarmos, sabe, aquelas coisas pequenas de lado e começarmos a deixar o Espírito Santo tratar as nossas vidas. Parar de dizer que não tem paternidade. Oh, vamos para o Senhor, vamos correr para Ele. Ele é o Abba Pai. Se você for para o seu lugar secreto, eu tenho certeza que Ele vai te visitar. A partir do momento que você rasgar o coração para Ele. Agora é hora de fazer morrer a nossa carne. Fazer morrer a nossa carne. Fique de pé junto comigo. Nós precisamos entender. Eu tive uma experiência essa semana retrasada, e eu tenho que contar, porque a gente pensa assim, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Como é que eu vou abençoar a obra de Deus? Irmãos, às vezes Deus te dá recursos, porque Ele quer que você abençoe o reino de Deus. Às vezes você diz, eu não tenho recursos, como foi o que eu disse para Deus. Senhor, eu não tenho recursos, mas eu quero abençoar a obra de Deus. E eu passei por uma experiência que eu já ouvi pessoas passando, mas eu nunca tinha passado por essa experiência. Já passamos no ministério, mas eu nunca tinha passado pessoalmente. E aí o que aconteceu? Eu falei com Deus, Senhor, eu quero abençoar a obra, a tua obra, em tal situação. E eu falei com Deus, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada, mas eu queria o quê? Abençoar a obra. Eu queria o quê? Semear na obra de Deus. E aí eu digo para você que eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Já tinha ouvido. Eu falei, não sei de onde virá, mas eu sei que o Senhor vai me dar. E eu confiei totalmente. E aí o que aconteceu? Um dinheiro apareceu na minha conta. Depositaram na minha conta. Uma pessoa que não é daqui de Curitiba, ligou para mim e perguntou se eu tinha uma conta. Eu tenho uma conta, mas eu nem uso essa conta. Ela está lá.
nem uso, não sei nem o número da conta, né? E essa pessoa depositou e disse: eu coloquei, Deus colocou no meu coração para te abençoar. Faça o que você quiser. E eu falei: é teu, Senhor. Era essa semente que eu precisava. E foi essa semente mesmo que eu precisei. Numa outra situação, eu não tinha recursos para algo que eu tinha. Irmãos, eu faço desafios com Deus. Não desafiando a Deus, desafiando a minha carne. Senhor, eu quero, porque Deus sabe que eu quero ter um pouco para distribuir, para abençoar vidas. Eu não quero para mim. E Ele sabe o nosso coração. E eu fui desafiada e eu falei: Deus, se o Senhor me der, o Senhor sabe que não vai ser meu. Eu não vou comprar roupa, eu não vou... E tudo isso depois eu ganhei. Ganhei dinheiro para comprar roupa, ganhei dinheiro para comprar o que eu queria, porque Deus faz sobejar, irmãos. Mas primeiro eu coloquei o quê? O reino de Deus, o foco era Ele. Eu queria abençoar a casa do Senhor. Eu queria abençoar vidas. E não estava esperando nada não, eu não tinha. Mas disse para Ele que ia ter. E aí Deus colocou. Então você pode dizer assim: mas eu não tenho. Mas eu digo para você, eu digo agora, Ele coloca, tá? Ele coloca. Ele colocou na minha conta que eu nem sabia que eu tinha. E Ele coloca. Aleluia, feche seus olhos. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus, maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós queremos dizer que somos gratos a Ti. Nós queremos dizer, ó Deus, que Atos 29 precisa acontecer na nossa vida. Nós queremos dizer, ó Deus, que justiça está em Ti. Oh, o fluir do Senhor está na Sua presença. Não adianta nada, Pai, estarmos aqui ou estarmos em casa, se a presença do Senhor, se a Shekinah do Senhor, se a glória do Senhor não estiver agora aí com você. Se você ainda não fez Jesus o seu Salvador, que você abra o seu coração e pare de resistir a essa presença. Se você que está aí me vendo, me ouvindo, está longe do Senhor, volta agora para a presença dEle, para a casa dEle. Procure uma igreja essa semana, procure uma igreja esse final de semana, procure a casa de Deus e volte para Ele. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus!